Durante um longo período da minha vida, eu me deparei com uma real dificuldade em me concentrar em coisas que haviam uma necessidade maior de atenção. Estudar, assistir uma aula ou até mesmo passar um tempo maior assistindo um filme ou uma série se tornava uma coisa realmente desafiadora. Se você já passou por isso, com certeza já passou algo pela sua cabeça como TDAH. Até que depois de tanto pesquisar e estudar sobre o assunto, eu me deparei com um tema chamado hiperestimulação. E foi de fato uma virada de chave na minha vida. E hoje eu não só vou te explicar como isso acaba com o seu cérebro e com a sua vida, mas também vou te dar 3 dicas práticas para que você possa aplicar no seu dia a dia e tornar todo esse processo de manter a sua atenção um tanto quanto mais fácil. A hiperestimulação é um fenômeno que se tem tornado cada vez mais presente na nossa sociedade moderna e, infelizmente, está arruinando a vida de muitas pessoas. Ela se refere a um estado de constante sobrecarga sensorial e mental, resultante do excesso de estímulos a que estamos expostos diariamente. Vivemos em uma era que a informação flui constantemente, de diversas fontes e em ritmo acelerado. Estamos conectados o tempo todo, seja por meio das redes sociais, aplicativos de mensagens, notícias instantâneas ou mesmo pela pressão constante de estar sempre atualizado. Esse bombardeio de informações acaba nos deixando exausto e com uma sensação de nunca estarmos desligados. Existe um termo dentro da psicologia e da neurociência chamado incompatibilidade evolutiva. E se você for parar para pensar com isso que a gente está falando, faz total sentido. Porque em milhares de anos da nossa espécie, em milhares de anos de evolução, nunca a tecnologia evoluiu de uma forma tão rápida. Esse acesso tão grande à informação que a gente tem hoje basicamente tornou o nosso cérebro de uma maneira, uma máquina um tanto quanto desatualizada para lidar com isso. É basicamente como se o nosso cérebro ainda não tivesse conseguido evoluir ao nível dos estímulos que a gente fornece para ele. E eu acredito que isso tenha se dado principalmente por 2 fatores. O primeiro deles é o tempo que a gente passa sustentando a nossa atenção em um determinado conteúdo, ação ou comportamento. Se você pensar nos nossos avós, quando eles precisavam ler uma notícia ou se informar a respeito de algo, eles precisavam ir a um local que vendesse um jornal ou um livro que tivesse o conteúdo que eles desejassem ler. Conforme o tempo foi passando, o tempo que nós levamos para adquirir uma nova informação foi diminuindo. Se antes o seu avô levava talvez um dia para receber uma notícia nova a respeito do time de futebol dele, hoje você recebe milhares de notícias delas nas mesmas 24 horas e até durante a mesma partida. Esse bombardeio de informação faz com que o nosso cérebro tenha que lidar com uma quantidade de informação que talvez ele ainda não esteja apto a receber, processar e armazenar. E não, eu não estou dizendo que o nosso cérebro é uma máquina fraca ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, né? Nosso cérebro ele é capaz de coisas que a gente muitas das vezes nem tem noção. Porém, estou dizendo que talvez a sociedade tenha evoluído a um nível que a nossa biologia não conseguiu acompanhar ainda. Se você está acostumado a ficar rolando o feed do TikTok ou do YouTube Shorts ou do Instagram, do Reels, qualquer coisa do gênero que tenha um estímulo muito grande de informação, numa velocidade muito curta, porque a cada vez que você rola para baixo, você fica ali sustentando a sua atenção naquele conteúdo por no máximo 15 segundos. Ler um livro, ler um jornal, ou até mesmo, como eu disse para vocês no início do vídeo, assistir a uma série, um filme que tem uma duração mais longa e que tem momentos daquela cena que não vão ser tão estimulantes ou tão prazerosas ou que vão te causar um suspense ou um aumento de dopamina tão grande, acaba se tornando extremamente chato. E é daí que vem a principal falta de foco. Para você manter foco naquilo que você está fazendo, você precisa estar motivado a realizar aquele comportamento. Se você não gosta da matéria que você estuda, você não vai ter foco para estudar ela. Se você não gosta do estímulo do filme que você está vendo, do gênero do filme que você está assistindo, dificilmente você vai conseguir sustentar o seu foco durante aquela programação. E o segundo e principal fator que vem junto com esse excesso de estímulos é a ansiedade. Cara, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, eu não sei você, mas eu já fui o tipo de pessoa que sempre tentava estar fazendo alguma coisa. Então quando eu tava lavando louça, eu tava assistindo um vídeo no YouTube. Quando eu tava estudando, eu tava escutando música. Quando eu tava treinando, eu tava ou escutando música ou escutando um podcast. Chegou uma época que eu não conseguia dirigir sem ter algum estímulo sonoro no meu ouvido, de preferência algo com um conteúdo. E com o passar do tempo, a necessidade da densidade desse conteúdo, ele vai aumentando. No início, só uma música já era o suficiente para me fazer dirigir em paz, mas depois de um tempo, eu precisava de um podcast que pelo menos tinha algumas pessoas ali trocando uma ideia. Depois de um tempo, eu já precisava de um podcast que tinha um conteúdo de fato mais denso para que eu conseguisse tolerar o fato de eu dirigir 10, 15 ou 20 minutos. Muitas das vezes, até mesmo quando você está acompanhado de uma companhia que você gosta, somente aquela companhia não é o suficiente.
Talvez você já tenha sentido a sensação de sair para comer com alguém e querer simplesmente colocar algo na televisão, só que não tem televisão porque você tá em um restaurante. E é daí que vem essa sensação constante de que quando você não está sob efeito dessa hiperestimulação, algo está faltando. E eu separei aqui 3 coisas que eu apliquei na minha vida e que me tornaram essa sensação muito menor e que eu consegui basicamente ter uma vida muito mais tranquila e, acima de tudo, que é o objetivo principal desse vídeo, me tornar um cara consciente. Aquela sensação de presença, de quando você tá num local, você de fato tá fazendo aquilo, eu só consegui quando eu corrigi esses hábitos. Primeira coisa é fazer uma coisa de cada vez. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, mas hoje em dia a gente sempre tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tá assistindo uma aula mexendo no celular, você assiste o jogo do seu time mexendo no celular, você assiste um filme mandando mensagem no WhatsApp ou rolando o feed do Instagram. Faça uma coisa de cada vez. Você tem tempo suficiente para fazer tudo na sua vida. Você não vai morrer amanhã. Quer dizer, a chance disso acontecer é extremamente baixa. Então, organiza os horários que você tem para fazer alguma coisa. No começo, eu tinha horários para assistir filme ou ver séries e eram horários que eu me forçava a fazer aquilo porque eu percebia que nem aquilo eu conseguia fazer mais. E esses são horários que eu deixo meu celular longe. Horários que eu não posso me permitir estar próximo do celular, eu simplesmente deixo o meu celular longe. Horário de trabalhar é no máximo uma música com baixo estímulo, sem letra. Horário de estudar é eu e o livro. Horário de ver uma série com a minha namorada, de assistir um filme com a minha namorada, é horário de parar e apenas assistir um filme com a minha namorada. O segundo fator que foi muito importante para que eu acabasse, principalmente com a segunda parte que eu citei nesse vídeo, foi parar de usar o celular durante o período da manhã. É como se eu estivesse bagunçando o meu sistema de atenção e o meu sistema de dopamina nesse início, com esses diversos estímulos causados por essas redes sociais de conteúdos mais curtos que tem viralizado hoje em dia. Quando eu fazia isso no período da manhã, o restante do meu dia, sinceramente, era uma bosta, porque eu não tinha saco pra fazer nada que demandasse uma atenção ou que fosse um pouco mais tedioso. Apesar de trabalhar é tedioso, estudar é tedioso. Isso não quer dizer que necessariamente seja algo ruim, mas você não trabalha dando pulos de alegria, a não ser que você seja um palhaço. E o terceiro ponto que me ajudou demais é aprender a tolerar o tédio. Basicamente, eu tampei todos os horários de tédio da minha vida. E literalmente eu tampei mesmo. Eu não conseguia pegar o elevador para subir do meu carro até o meu apartamento sem rolar o feed do Instagram. Eu durmo muito bem, eu tenho meu sono muito regulado. Então quando eu deito na cama e fecho meu olho, no máximo 10 minutos eu já tô dormindo. Mas eu não conseguia tolerar o meu tédio antes de dormir por 10 minutos. E eu sempre dormia com alguma coisa tocando de fundo. Quando eu comecei a aprender que tolerar o tédio é uma chave fundamental para deixar minha cabeça oxigenar, para deixar o meu cérebro, o meu sistema atencional descansar, eu percebi que quando eu precisava dessa atenção, quando eu precisava focar em algo, é como se eu tivesse muito mais lúcido e a minha cabeça ela tivesse muito melhor para conseguir executar esse comportamento.